Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Monique Pereira, sou fisioterapeuta dermatofuncional e uroginecológica e hoje no Falando em Físio nós vamos falar sobre os tipos de aparelhos indispensáveis para a sua clínica de dermatofuncional. Vamos lá? O primeiro questionamento que vai vir na sua cabeça mas você vai falar sobre aparelhos? Eu não tenho nem dinheiro para começar a comprar nenhum aparelho, como que eu vou pensar em comprar? Todos são tão caros, tudo que a gente vai começar a fazer requer tanto gasto, tanto dinheiro, eu não tenho de onde tirar o dinheiro. Como que eu vou pensar em comprar aparelho? Então, esse também foi o meu primeiro questionamento, sem dúvida. Eu não tinha o capital de giro, eu não tinha de onde tirar, meus pais não podiam me dar os aparelhos, não podiam. Naquele momento que eu estava saindo da faculdade era bem mais complicado, mas eu tinha que achar alguma solução, que foi como acho que eu comentei nos vídeos passados. Quem me acompanha deve ter visto que realmente eu tive que trabalhar para outras pessoas, tive que atender domicílio, tive que fazer horas extras de trabalho, tive que me dedicar um pouco mais, me cansar um pouco mais no primeiro ano, pelo menos, de trabalho, para eu poder assim comprar meus aparelhos. E eu fui comprando realmente um a um. Então, a dica que eu tenho assim, essencial que você use para a sua vida é coloque metas para isso. Se a sua meta é comprar seus aparelhos seja qual for, se for do melhor, se for de segunda linha, se for poucos mais que você não tem nenhum ainda, se você já tem algum e quer acrescentar no seu local de trabalho, coloque metas. Eu preciso desse aparelho, então eu vou abdicar aqui, eu vou trabalhar mais ali, eu vou fazer um pouco de hora extras até conseguir o que eu quero. E foi assim que eu fiz. Consegui comprar um aparelho por mês. Todo mês eu deixava um restinho, um tantinho guardado, um atendimento ou outro que eu fazia extra, domiciliar. Eu separava o dinheiro. Os aparelhos não são baratos, realmente eles são bem caros. Ao meu ver, são bem caros, né? Alguns. E eu ia comprando os mais baratos, um mês que não dava, os outros meses eu ia tentando comprar acessórios, que também não é só de aparelhagem, né, que montam uma clínica, mas como hoje a gente tá falando de mais aparelhagens, eu ia comprando os outros acessórios que eu também usava, que eu também uso para fazer as massagens, para fazer as terapias, porque não é só aparelho, né? E aí eu fui conseguindo comprar. Não tenho todos, não são todos, mas uma boa parte eu consegui comprar os essenciais para início de trabalho, ou aqueles que eu pensava ser os mais usuais naquele momento, eram os que iam melhor me suprir, e foi aqueles que eu fui direcionando para comprar. Comprei todos via sites, porque na minha cidade, como eu disse, eu morava no interior. Então, no meu interior não tinha loja física, eu tive que fazer compra pelo site mesmo, e eles vieram pelo site para mim, demoraram alguns dias, mas chegaram. Então, uma das dificuldades de comprar meus aparelhos que eu percebi foi como eu quais escolher. Sempre no primeiro momento a gente fica a pensar, né? Qual comprar? O que comprar? Tem vários aparelhos essenciais na fisioterapia que nós conhecemos, que são aparelhos de ultrassom de 1 e 3 MHz, aparelhos de TENS, aparelho de Striat, que é para estria, aparelho de corrente russa e corrente Alce, manta térmica, que a gente trabalha bastante na dermato, e alguns outros aparelhos que, lógico, tem uma gama enorme. Todos os dias a dermato ela cresce mais em relação à aparelhagem, em relação
A, a dermatofuncional é uma coisa incrível, cresce a cada dia. Mas no início foram esses aparelhos que eu foquei mesmo. Um dos últimos aparelhos que eu comprei foi o de peeling de diamante, que é o Indermo, a Indermoterapia, porque ele custava um pouco mais caro. Então esse eu tive que deixar para o final, quando eu vi que realmente tinha demanda. Os iniciais, que é o que eu achava que eu conseguia montar bons protocolos e ter bons atendimentos, mas esses que eu citei realmente. Infelizmente eu não tive auxílio nem ajuda de ninguém. Eu comprei os aparelhos do que eu vi na faculdade. Eu sabia que eu ia atender fisioterapia convencional no início, então eu usaria muito TENS e ultrassom. Aparelho de corrente russa e corrente alce com 10 canais, que é o maior aparelho. Então eu escolhi ele porque eu sabia que eu podia trabalhar flacidez, eu podia trabalhar tonicidade muscular, eu podia trabalhar fortalecimento muscular. Então tinha uma gama de opções que eu podia trazer com ele. O Striat foi naquele momento que eu me formei, ele era um dos aparelhos que usava muito para redução de estria, de aparecimento de estria, então eu investi nele também. E a manta térmica, devido a um curso de estética facial e corporal que eu fiz, tinha alguns protocolos que dentro dele existia a manta térmica, então eu pensei em comprar ela. E foi da minha cabeça mesmo, gente. Eu não tive ninguém para me nortear naquele primeiro momento, foi o que eu achava que deveria ser e eu apontei e fui, certo? É bom quando você tem alguém para dizer: compra esse aparelho, compra de tal marca, mas é ótimo esse vídeo é bem esclarecedor para quem não tem norte de quais aparelhos comprar. Mas eu não tive, infelizmente, então eu fui da minha cabeça, o que eu achava, e realmente eu acertei. Sim, eu consegui atender bastante com esses aparelhos. O único que eu menos usei foi o Striat, porque realmente as terapias elas são bem mais complicadas para fazer com o Striat. Então eu usei pouquíssimo, é bem mais dolorido, então eu não usei muito. Com o passar do tempo eu vi que eu precisava inovar, né? Que eu precisava trazer outro aparelho que até então na faculdade eu não tinha conhecido, que é o aparelho chamado Ecos. Tem o Mantos, que é bem parecido também, mas o Ecos foi um dos aparelhos que eu realmente quis investir porque me trouxe muitos benefícios. Ele tem uma gama de protocolos que você pode trabalhar desde o pós-operatório até a tonicidade muscular. Nele também vem os corrente alce, nele vem o ultrassom dele é de uma potência mais alta. Então o meu primeiro ultrassom que eu comprei ficou meio de canto, né? Mas ele foi de grande valia, foi um investimento que, se eu soubesse naquele tempo, eu teria comprado ele, investido realmente nele, e depois eu teria ido comprando o Indermo, que é um que é insubstituível, que é o peeling de diamante, é o mesmo. Ele é insubstituível, gente. Quem não tem, tem que ter. Ele é um aparelho de grande valia, você consegue trabalhar com ele celulite, gordura localizada, flacidez, consegue trabalhar estria, consegue trabalhar rugas com as ponteiras faciais e consegue fazer o peeling de diamante, que ele vem com várias ponteiras. Então realmente ele é um aparelho de grande valia. Quem não tem, tem que investir nele. Hoje, basicamente, em uma clínica de dermatofuncional, se você tiver o Ecos e o peeling de diamante e uma manta térmica, você já tem bastante coisa. Porque o Ecos, ele é bem completo. Esses outros, eles ficaram meio de canto desde que eu comprei o Ecos. Lógico, eu fui comprando também o Pump Amp, que é o que eu coloco pra fazer
aumento de bumbum no Indermo. Eu fui comprando outros produtos faciais, máscaras faciais, enfim. Eu fui investindo porque eu também trabalho com facial, né? Então, eu fui investindo em outras partes, não só corporal, mas que ele é um aparelho assim que realmente hoje eu miraria nele e no Indermo, se eu fosse iniciar uma clínica, e depois eu ia comprando os outros pequenininhos de acordo com a demanda. Ele é um pouco mais caro, com certeza. Ele realmente o investimento é bem maior, então eu só comprei ele, acho que já tinha mais de um ano de consultório, um ano e meio de consultório, quando eu comprei o meu Epos, mas investimento assim que jamais eu me arrependi. E jamais, só se eu parar de trabalhar com dermato, mas nunca, eu não penso nisso, então jamais vou me desfazer dele. É importante você ver também quais tipos de atendimento você vai precisar realizar. Isso é de grande importância. Porque não adianta você comprar uns aparelhos que vai ficar encostado, que vai ficar parado, que não vai ter uso. Um investimento que você não vai estar ali usando toda hora. Porque o aparelho, ele tem que se pagar. Ele tem que se pagar para lhe dar o retorno. Lógico, se você compra um aparelho de 10 mil reais, o retorno vai ser muito longo. Enquanto isso, você tem aqueles outros aparelhos que você já estava usando para poder ir suprindo a necessidade desses que você vai apenas gastar por enquanto. Mas aí ele vai ser seu, então depois o retorno vai vir bem maior. Mas você tem que focar. Eu quero trabalhar só corporal, eu só vou focar aparelhos para corporal. Eu quero trabalhar só dermato funcional, então eu vou focar para dermato funcional. Eu quero trabalhar dermato, mas eu não quero deixar a fisioterapia convencional de lado, então eu também vou comprar aparelhos que eu posso utilizar na reabilitação. Então é bem vasta a fisioterapia, nós sabemos, nós podemos trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo. Como eu conheço incríveis profissionais que são bons em todas as áreas, lógico, você sempre tem que focar para uma área mais para você ser cada vez melhor. Mas a gente consegue aliar terapias como o dermato e o urogineco. Eu vejo muitas técnicas aliadas que a gente pode colocar. Técnicas da dermato para enriquecer a uro e técnicas da uro para enriquecer a dermato. Então é mútuo, o conhecimento é mútuo dos dois, então nunca vai ser jogado fora o que a gente já aprendeu e o que a gente já trabalhou. Mas aí você tem que ver o que você quer atender para saber que tipo de aparelho você vai querer comprar. Para não deixar aquele aparelho encostado, como foi o caso do meu Street. Usei o Street pouquíssimas vezes, nunca me desfiz dele porque ele é um aparelho bem difícil de venda, porque as pessoas trabalham pouco. Hoje eu trabalho com o Street apenas para rugas faciais. Para estria, realmente eu não trabalho mais com ele. Ele não tem uma demanda boa de saída e o resultado dele não é tão agradável quanto eu achava que era. Então, realmente só trabalhando. Ainda bem que ele não foi tão caro, então para mim o prejuízo, eu não tive tanto prejuízo, porque eu utilizo ele em outras, eu vou reutilizando ele em outras terapias. Mas é bom realmente você ver o que você quer trabalhar, para só assim você fazer esse seu orçamento, colocar na ponta do lápis o que você vai querer comprar e se organizar. Você pode se perguntar, mas você só trabalha com aparelhagem? Não, gente. Aparelhos são realmente produtos muito valiosos dentro de uma clínica de dermato funcional. Eles realmente enriquecem o ambiente. Não é que, mas aquela fisioterapeuta só trabalha com aparelho, mas eu gosto de massagem, eu gosto de manual. O manual é indispensável. O aparelho, ele pode ser substituído, mas o manual é indispensável. Sempre a gente tem que usar o nosso ouro, que são as nossas mãos. Quem é da físio vai entender muito bem. Realmente os aparelhos, eles enriquecem a sua terapia. Você consegue ter uma clínica de dermato funcional sem aparelhos? Você, às vezes, em algumas terapias a gente consegue fazer, mas eu acredito que uma clínica completa sem aparelhagem é muito complicado, porque realmente tem aparelhos de ponta
de tecnologia absurda que ajudam muito no resultado. Então, se você não entra nessa onda de aparelhagem, de investimento, de enriquecer o seu protocolo, você acaba ficando para trás na dermato muito rápido. São lançados cursos, são lançados aparelhos cada vez mais inovadores, porque realmente a gordura localizada, dando um exemplo, ela é muito profunda, então pra gente chegar na camada de gordura manualmente é impossível, Tem aquele tipo de profissional que ainda fala que quebra gordura com a mão, não existe, gente. A gente manual, a gente não consegue chegar de jeito nenhum na gordura, manipular, então isso fica pros aparelhos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a modelagem, a drenagem, a gente vai conseguir mobilizar celulite realmente, a gente vai dar aspecto novo à pele utilizando cosméticos, mas realmente manipular a gordura, isso fica para os aparelhos. Quando a gente quer tonicidade muscular, a tonicidade muscular quem traz é a corrente russa, e a gente faz o que manual? A gente faz a drenagem, a gente faz a massagem modeladora, que é para deixar aquela curva que seja da perna ou do braço ou do abdômen mais definido, com a ajuda dos cosméticos, lógico, mas sempre tem a participação dos aparelhos. Então, realmente, se você quer investir na sua clínica, tente sempre ficar prestando atenção nos aparelhos que vão sendo lançados. Procure direcionar o seu tipo de atendimento e comprar os aparelhos que sejam de grande valia e de grande uso em todos os protocolos, como o meu aparelho Ecos. Eu uso ele em praticamente todos os protocolos. Tem uns que eu tiro, coloco outros eu troco, mas realmente ele é um dos que entra em quase todas as minhas terapias, certo? Não é necessário, obrigatoriamente, você ter aparelhos de última geração. Você pode comprar aqueles aparelhos que são de segunda mão. Uma pessoa já usou, não faz mais uso, mas aquele aparelho ele tem uma vida útil muito longa. A gente consegue fazer manutenção dos aparelhos, tá? A gente consegue ter ele de segunda mão e ainda usá-lo muito bem. Então é bom que tenha essa opção também, não precisa ser o de última linha. Um aparelho que realmente não é nada barato, é bem caro, é a radiofrequência, que é um aparelho de ponta. E ele, às vezes, você consegue encontrar ele de fora, aparelhos de fora, não do Brasil, de empresas brasileiras, mas de empresas de fora. E ele realmente é um aparelho bem caro, que quando você compra fora, você consegue um preço mais bacana. Ah, mas aí eu não vou comprar o brasileiro, que é o melhor, eu vou comprar o de fora, que não é tão bom. E vai ter o mesmo efeito? Gente, é a aplicação. São parâmetros, são protocolos que você vai formar. Então não tem essa de, não é o melhor aparelho, eu não vou conseguir comprar marca tal, eu só vou conseguir comprar a marca tal, que não é tão boa. Mas você colocando os parâmetros necessários e fazendo protocolos que sejam eficientes, a aparelhagem ela precisa estar calibrada. Não adianta você comprar um aparelho que não seja autorizado pela Anvisa, que aquele aparelho não esteja passando a onda que ele prometeu. Isso também não, né? Mas você consegue colocar os parâmetros de acordo com o paciente e consegue usar, sim, bons aparelhos. Bons aparelhos, não os melhores, e consegue ter grandes resultados, como se você estivesse usando os melhores. Então, não necessariamente você vai comprar sempre os de ponta, mas você vai comprar os que sejam úteis para o seu negócio. E se eu não tiver como comprar esses aparelhos, eu consigo trabalhar na dermato? É como eu pontuei um pouco atrás. Não é possível totalmente, a não ser que você queira só um tipo de terapia. Eu só quero trabalhar com
poucas coisas que você não vai poder usar, que você vai conseguir sem usar a aparelhagem. Realmente, gente, é bem necessário, é como eu expliquei aqui anteriormente, é bem necessário a compra dos aparelhos para você enriquecer cada vez mais o seu tratamento e o seu negócio. Eles são meios de você conseguir resultados mais rápidos. A gente tem essa tecnologia disponível, então por que não usar? Antigamente a fisioterapia não tinha tanta tecnologia assim disponível, mas hoje a gente tem. Então por que não aproveitar e não usar se ela tá ali disponível, não é isso? Então, fora os aparelhos eletrônicos, né, que são os realmente que necessitam de utilização de parâmetro, que são os mais caros, a gente consegue utilizar outras ferramentas que não sejam os aparelhos, mas que também é necessário comprá-los, né? Que são as ventosas, são os bambus, são os rolinhos, é a manta térmica, que não é um aparelho tão caro e que a gente consegue trabalhar bem com ela em certos tipos de protocolos. E todos esses eu utilizo. Eu utilizo bastante, gente, todos esses aparelhos. Às vezes tem gente que... Vou dar um exemplo. Às vezes tem profissionais que não sabem o uso correto ou o uso tão valioso que tem o bambu, por exemplo. É algo tão simples, mas que quando eu comecei a utilizar nas minhas terapias para redução de celulite, eu vi uma drástica diferença. Além do mais, que o bambu ele reduz o peso que você precisa colocar do seu corpo em cima da cliente, porque ele já tem um peso dele mesmo. Então a gente não precisa se esforçar tanto, já é um instrumento que vai auxiliar você naquela massagem para redução de celulite. Eu mesma que percebi nos cursos, ele era mostrado de outra maneira. Em consultório eu comecei a atender de outra maneira, eu comecei a utilizar ele, comecei a ver que ele me trazia o resultado que eu esperava. Realmente, com a utilização dos aparelhos, eu usava um instrumento que era o bambu, né? A bambuterapia. E a massagem modeladora, eu conseguia chegar no resultado de redução de celulite bem maior. Então, é algo que às vezes a gente tem, que é de fácil acesso, que tá ali encostado no nosso consultório e a gente não sabe a avalia que ele tem. Porque a gente se prende tanto, a cabeça se fecha tanto no curso, que a gente não consegue ver a avalia que aquele instrumento tem. Você pode usar de diversas maneiras. É bom sempre você usar a imaginação. Eu tenho esse, eu sei a fisiologia, eu sei como utilizar, eu sei a pressão que eu preciso colocar para chegar em tal camada da pele, então eu vou usar, eu vou tentar. Se der certo, eu vou perceber, logo eu vou perceber a diferença do tratamento, e foi isso que aconteceu. Eu sabia de todas as técnicas, sabia a pressão, sabia a fisiologia do corpo, sabia o que eu queria, o resultado que eu queria chegar. Eu comecei a usar ele de forma que me beneficiava e um instrumento que diminuía o meu cansaço quando eu ia fazer a massagem, que a gente sabe que é bem desgastante pra gente terapeuta. E é algo que realmente enriqueceu os meus protocolos. Vou dar um exemplo claro para vocês de um bom protocolo utilizando pouca aparelhagem. Essa opção da bambuterapia que eu utilizo, a massagem modeladora e a manta térmica. São 3 instrumentos que a gente necessita de pouca aparelhagem. Lógico, a manta térmica é um instrumento eletrônico, né? Ele é ligado na energia, mas não é aquela, não passa ondas, e sim só calor, e a gente consegue utilizar ele e realmente ter bons resultados para gordura localizada, ter bons resultados para celulite, ter bons resultados para retenção de líquidos, e
tonicidade muscular, a gente percebe o aspecto da pele, aquele aspecto de pele enrugada, a gente consegue trazer colágeno, porque a gente vai usar um cosmético bom, gente. Então a gente usando um bom cosmético junto com a manta térmica, a bambuterapia e a massagem modeladora, a gente já vai estar fazendo algo de grande valia na paciente. Um dos aparelhos que eu citei aqui, que eu gosto muito de usar, como eu falei, que é o Ecos, e eu utilizo em uma técnica que eu realmente, com o passar do tempo no consultório, a gente vai criando cada vez mais habilidades. Como eu falei dessa bambuterapia, teve outras habilidades que eu consegui alcançar, que foi as pacientes com redução de diástase abdominal. Usei a cinesioterapia e usei o aparelho Ecos. Ele me ajudou bastante. Uni exercícios respiratórios com cinesioterapia, com o Ecos, que é um aparelho de alta potência, um ultrassom que ele passa ondas. E essas ondas, elas fazem com que ela age em cima da musculatura e da gordura localizada. E com isso, eu consegui montar um protocolo que me trouxe uma grande redução de diástase abdominal em pacientes multíparas. Eu uni técnicas da fisioterapia pélvica junto com dermatofuncional e consegui trazer ótimos resultados. Um exemplo das minhas aparelhagens que eu consegui utilizar de uma boa maneira e que me trouxe resultados que foram realmente protocolos individualizados que eu montei ao longo do trabalho. Você vê que você consegue, porque quando a gente tem segurança própria, a gente consegue treinar técnicas que essas técnicas nos trazem bom resultado e com segurança. E deu certo, deu muito certo, tá, gente? Por exemplo, já aconteceu com você de algum paciente seu não gostar de algum aparelho que você colocou no protocolo? Essa é uma situação bem difícil de se reverter, eu falo. Porque assim, quando você monta um protocolo individualizado, o paciente ele tem uma excessiva sensibilidade a certo tipo de onda. Porque a gente sabe que esses aparelhos, eles passam ondas, são eletrônicas, né? São ondas de ultrassom, são vários tipos de ondas que eles passam, até mesmo a manta térmica que passa o calor, às vezes é incômodo. Então, nem sempre é a melhor sensação. E tem pacientes que têm uma sensibilidade excessiva, então eles vão reclamar menos, tem outros que vão reclamar mais. Porém, tem pacientes que não, doutora, eu não quero fazer essa terapia. E o que fazer? Mudar a terapia para agradar o cliente, o paciente, ou tentar fazer ele entender que aquela é a melhor terapia, que vai trazer o resultado, que a gente vai chegar no resultado esperado, que é só nas primeiras sessões que é ruim, que depois ele vai se acostumar. Então, é isso que eu faço. Eu faço a opção 2. Eu tento convencê-lo. Por quê? Porque se eu indiquei aquele aparelho, é porque eu acho que aquele aparelho é o melhor para ele, é o melhor para aquele tipo de problema que ele está vindo tratar comigo. E nas primeiras sessões, realmente, é uma nova sensação. Então, até o seu corpo entender aquela sensação, acostumar, é ruim. Mas com o passar das sessões, ele vai se acostumar. Mas e se realmente ele não concordar? Então, se ele não concordar, a gente tem que trocar. A gente troca e explica que, às vezes, devido à troca de aparelho, um não substitui o outro, isso tem que ser falado, certo? Não há substituição, a gente faz a troca realmente e pode ser que com essa outra terapia seja menos eficiente. A gente vai observar. Quando realmente é algo incômodo, a paciente fala: não, eu prefiro ter
menor resultado do que continuar com esse aparelho. Esse aparelho realmente eu não gostei. Então a gente realmente vê, não é frescurite, né? É porque realmente ela não gostou. Mas de primeiro momento, a gente tem que mostrar os benefícios do aparelho, dizer que com aquele aparelho realmente ela vai ter melhor resultados, a gente vai conseguir chegar na meta desejada e tentar que o corpo se acostume realmente com aquele tipo de onda. Se realmente na terceira sessão ela continuar reclamando, a gente não vai deixar a paciente fugir do consultório. Por isso, mais um motivo de ter outros tipos de aparelhagem, porque aí você pode trocar a terapia e não deixar que ela fuja do seu consultório. Quando você se limita a apenas poucas coisas, você tem pouco a oferecer. Então, se ela não gosta, ela não volta, não tem como você oferecer mais. É mais uma questão que você precisa ter opções para você oferecer e montar protocolos diferentes para aquela cliente, lógico. Então, se realmente ela não gostar, a gente faz a troca e a gente explica o que essa troca vai causar. É o mais importante. É por isso que é sempre necessário estar comprando aparelhagens novas, porque você vai conseguindo montar diversos protocolos em cima dessa aparelhagem. Vai estar sempre mudando. Às vezes a paciente ela já chega no seu consultório com algo que ela viu na internet, que ela viu em alguma rede social e ela pergunta pelo nome do aparelho. Quando a gente não tem e não tem nada parecido, a gente fica infelizmente eu não tenho, mas tenho isso, mas não é nada parecido. Então a gente fica meio triste porque não vai conseguir oferecer aquilo para cliente. Mas quando você tem algo pelo menos parecido ou algo que você vai conseguir fazer até melhor, você consegue mostrar os benefícios melhores daquele aparelho para ela e fazer com que ela fique com você mesmo sem aquele aparelho. E aí na frente você fala: mas eu não tenho agora, mas eu tenho pretensão de comprar. Talvez eu compre ele mais pra frente, tá? Então ela já vai ficar ali interessada em querer ficar com você. Quando você não tem nada para oferecer ou quando você tem muito pouco, é muito difícil você prender o paciente com você. Então é realmente de grande valia você estar sempre inovando, porque as técnicas vão inovando, o mercado vai inovando, as pessoas novas vão chegando e vão comprando aparelhos novos e a gente vai ficando para trás. Na dermato, gente, é assim. Se você não se atualizar, se você não inovar, realmente a gente fica para trás. Olha, aqui nos canais, os meus vídeos, eles saem dias de terça e quinta, às 9 horas da manhã. Quem está me acompanhando deve já ter percebido que eles saem nesses horários. Então fiquem ligados, toda terça e toda quinta, às 9 horas da manhã, estão sendo lançados vídeos novos, com temáticas novas, cada vez mais para deixar você por dentro da fisioterapia pélvica, da fisioterapia dermatofuncional, trazer para você informações. São sucintas, mas acredito que são de boa valia. Qualquer perguntinha, qualquer questionamento ou sugestões pode deixar nas mensagens, tá? Que eu sempre tô vendo e tô tentando engrandecer mais os vídeos para deixar vocês cada vez mais por dentro das informações, tá? Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!